hoje, mas não tem como praticar com excelência se nós não soubermos a teoria básica. É verdade? Então, dito isso, coloca a mão no seu coração, vamos orar juntos. Fala, quero ouvir de coração. Só para ouvir? Só pra ouvir a tua voz. Fala, Deus, estamos te ouvindo. Fala, quero ouvir de coração. Deixo tudo, distração, só pra ouvir a tua voz. Para todas as outras vozes, Jesus. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração sejam todos conectados e ligados a uma só coisa, a tua voz. Não me permita falar nada que não esteja de acordo com o teu querer nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Sem mais demoras, abre aí a sua palavra, a Bíblia, em Mateus capítulo 9, verso 35. Você pode aplaudir a ele pelo privilégio de termos a palavra de Deus. Mateus capítulo 9, do verso 35 até o 39. Amém? Mateus 9, do verso 35 ao 39. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Hã? Quê? Capítulo 9, do verso 35 a 39. Desculpa, 38. Eu só queria ver quem estava ligado. Fechou? Vamos lá? A musiquinha tá alta para vocês? É, né? Acho que não precisa não. Ou então pode deixar um pouquinho mais baixo que isso. Show? Verso 35 diz assim, galera. Tá bem triste, bem engraçado. Meio deprê, né? Tipo. Bom, vamos lá. Verso 35 diz assim. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Agora você atente ao verso 36. Vendo multidões, fala comigo, compadeceu-se. Tem alguma palavra diferente na versão de vocês? Teve compaixão. Ficou com muita pena. NTLH. Teve compaixão, compadeceu-se e ficou com muita pena. São as 3 versões? Ok. Compadeceu-se delas. Porque, oh, muito obrigada. Porque estavam tribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita ela é grande, mas os trabalhadores são poucos. Agora fala comigo, rogai. Tem alguma outra palavra aí? Peça. Mais alguma outra palavra? Só isso? Peçam ou rogai? Ok. Rogai ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu prefiro rogai do que peça. Eu vou explicar o porquê. Hã? Vou explicar o porquê. Porque peçam. Pode ser como, por exemplo, eu fiz aqui. Será que tem algum obreiro que poderia me ajudar? A encher um pouquinho d'água? Isso é um... Não, tô dando um exemplo. Aqui um obreiro aqui legítimo assim, ele já fez assim, se quiser. Ah, outra coisa? Fala o que que você quer. É isso. O rogar, para mim, é a melhor versão. Por quê? Porque no original a palavra não é pedir, de por favor, tem como você fazer isso? É clamar, é suplicar, é rogar.
Vocês estão comigo? Estão comigo? Vamos lá, de novo. Rogar, a palavra que está no original, ela está muito mais para um clamor, para uma súplica. Imagina o seguinte: imagina que você é uma pessoa faminta, sedenta, num deserto, sozinho, sozinho, há dias, com fome e sede, quase padecendo. Imaginou essa cena? Agora imagina que tem alguém sobrevoando perto de você. O que você faz? Você vai ficar assim: "Oi, por favor, tem como você me ver aqui e me ajudar?" É assim que acontece? Normalmente, como é que acontece? Quando você vê em filme, em série, o que que eles fazem? Começa a pular que nem maluco, começa a ficar louco, por quê? Eles suplicam porque é uma questão de quê? De quê? Sobrevivência, de vida ou morte. Se retire daqui, por favor. Tira toda a distração. Presta atenção. Foca aqui, o cão não interessa. Tirei, pai. Tira. Isso. Foi. É, pra não distrair vocês. Depois a gente brinca com o cãozinho. Voltando aqui. O rogar tem esse sentido de súplica, de clamor. Quando Jesus ele vê a multidão, e a introdução da palavra é essa, ele estava pregando, ele estava evangelizando, ele estava curando, e a Bíblia deixa claro que havia uma multidão. Mas como que a Bíblia relata essa multidão? Olha isso. Verso 36. Vendo as multidões, Jesus compadeceu-se delas. Ele teve compaixão, ele teve misericórdia, o coração dele se comoveu ao ver aquelas pessoas. Por quê? Porque elas andavam atribuladas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. A minha pergunta é: essa multidão que está atribulada e abatida, como ovelha que não tem pastor, ficou só na época de Jesus? Sim ou não? Ainda existe hoje. Ainda existe na sua escola pessoas atribuladas e abatidas. Tem ou não tem, gente? Ainda existe no seu trabalho, ainda existe na sua faculdade, ainda existe às vezes na sua casa. Pessoas abatidas e atribuladas, como ovelhas que não têm pastor. E a minha pergunta é: o coração de Jesus, qual foi nesse momento? Indiferença? Apatia? Egoísmo? Eu sou Deus, eu já estou bem. O céu está garantido para mim, porque eu pertenço a esse lugar. O problema é seu. Esse é o coração de Jesus? Não. Ele se compadeceu. Ele teve íntima e profunda compaixão. E aí, após ter essa compaixão, após ter esse sentimento, ele vira para os seus discípulos e diz o seguinte: na verdade, meus queridos, a colheita, a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Ele está falando mal da colheita? Ele está falando mal das pessoas? Ele está falando, ai, como tem poucas pessoas disponíveis para ouvir o evangelho. É isso que ele está falando? Na verdade, ele está dizendo o contrário. Ele está falando, eles estão prontos. Prontos para serem ceifados. Os campos estão prontos para serem colhidos. Mas sabe qual é o problema, meus queridos discípulos? Poucos são os trabalhadores. Poucos são aqueles que dizem: eis-me aqui. Poucos são aqueles que saem da sua zona de conforto, do seu ar-condicionado instalando no 17, com a sua Netflix ligada na série que você mais gosta e que você não para de maratonar. Poucos são aqueles que saem das quatro paredes e se comovem com íntima compaixão por aqueles que são como ovelhas sem pastor. Então Jesus ele se compadece, ele constata uma problemática, um fato problemático, mas ele para aí já dá a solução. E qual é a solução de Jesus? A solução de Jesus não é: vem se compadecer comigo e olhar para essa multidão e ficar triste também. Não é isso. O que Jesus ordena aos discípulos é o quê? Rogue, rogai, clamai, suplicai ao Deus da seara que faça o quê?
Tem mais alguém comigo além do Luciano? E passa o quê? Interativo, gente. Vocês sabem que eu sou interativa. Eu gosto dessa interação. Muito obrigada, Daniel. Show de bola. Para que mande mais trabalhadores. Por isso, gente, a palavra de hoje é equibalo, lançados para fora de nós mesmos. Lançados para fora de nós mesmos. Sabe por quê? Porque não tem como cumprirmos o ID do Senhor. Não tem como cumprirmos a vontade de Deus se primeiro nós não sairmos para fora de nós mesmos. Se nós não sairmos da nossa vida egocêntrica, se nós não sairmos da nossa vida egoísta, uma egolatria, onde o maior ídolo da nossa alma é quem? Nós mesmos, o nosso próprio ego, a nossa própria vontade, os nossos próprios sonhos, os nossos próprios desejos, o nosso conforto. Enquanto não sairmos dessa vida, não cumpriremos o equibalo de Deus. Vocês ainda lembram do equibalo? Todo mundo tá aqui, que estava de manhã, estava aqui, né? Tá aqui, no caso, né? Não tem ninguém diferente. O equibalo de Deus não é um pedido. O equibalo de Deus não é um, por favor, vá até lá. O equibalo de Deus é uma expulsão. Você é expulso sem direito de retorno. Por isso que existe aquela passagem que diz: quem tem posto a mão no arado não pode mais o quê? Olhar para trás, meu querido. Não tem direito de retorno. Não tem direito de retorno. Como nós vamos viver isso se primeiro nós não nos esvaziarmos de nós mesmos? Tem uma canção da Nívea que eu sou apaixonada. Quero me esvaziar de mim, quero me esvaziar dos ídolos, dos títulos, da prisão do passado. Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, nós não cumpriremos o equibalo de Deus. Vocês estão comigo? Não faz sentido tudo que nós vamos falar a partir de agora. Todas as outras palavras que têm a ver com vocação, que têm a ver com ferramentas, que têm a ver com como de forma prática podemos cumprir o ID do Senhor. Nada disso vai fazer sentido se primeiro o meu e o seu coração não estiverem convertidos. Olha para cá. Se o meu e o seu coração não estiverem convertidos ao coração do Senhor. Se enquanto o meu e o seu coração não estiverem cheios de compaixão, nada do que vamos falar a partir de agora vai servir. Sabe por quê? Porque vai ser só mais uma informação na sua mente. Só. Que não vai gerar transformação, que não vai gerar mudança. Vai ser só mais uma coisa que quando alguém te perguntar num lugar, como numa EBD, você vai responder. Só. Mas autoridade não vai ter. Por quê? Porque não busca viver. Então, primeiro, para vivermos o equibalo de Deus, nós precisamos ser expulsos de nós mesmos. Fala comigo, coloca a mão no seu coração e declare: hoje eu viverei um equibalo. Eu serei expulso de mim mesmo. Amém? Amém. Vamos lá. A nossa geração, ela tem sido muito voltada para si mesma. Se você vê algumas pregações, alguns pregadores vão dizer coisas como: Deus nunca vai permitir que você sinta, que você chegue perto, que você toque em algo que Ele não vai te dar. Os pregadores da nossa geração vão dizer: peça, eu quero, e Deus vai fazer tudo o que você pedir. Declare com autoridade: Senhor, na minha vida isso, o carro zero eu vou ter. Se você pedir com força, Ele vai fazer aquilo que está no seu coração. Me diga aonde isso está na palavra. Me mostre. Existem muitas pregações hoje que vão colocar cada vez mais eu e você como protagonistas da nossa história. Ó o protagonista. Você é o protagonista? Não, nunca fomos. Sabe quem é o protagonista da nossa história? Fala comigo. Jesus.
Jesus é o protagonista da nossa história. Precisamos sair do protagonismo da nossa história. Ou seja, precisamos de viver e pertencer a uma geração onde tudo é: eu quero, eu sinto, eu mereço. No meu tempo, a minha vontade é tudo sobre mim. Tem tudo a ver comigo. Comigo eu sei para onde eu devo ir. Precisamos sair dessa geração. Romanos 12:2. Não vos amoldeis ao quê? Aos padrões. O padrão desse mundo é: faça aquilo que te dá na telha. O padrão desse mundo é: qual é o desejo do seu coração? Faz, segue. Esse é o melhor e mais sábio conselho da sua amiga de 12 anos. O que que você está sentindo no seu coração? Ai, amiga, eu tô tão confusa. O que que eu faço agora? É ele ou ele? Ai, amiga, o que que seu coração está dizendo? Siga o caminho do seu coração. E os conselhos das novelas, das séries, são os mesmos. E o padrão desse mundo é: busque se fazer feliz. Fazendo bem? Então tudo bem. Ensinado Satanás. Ensinado Satanás. Porque é isso que é. Vocês sabiam que no satanismo existe uma linha de satanismo ateísta, aonde, na real, o Deus não é o Satã, mas é você, sou eu. Onde se prega, se você se faz bem, tá tudo bem. É sobre isso. Não importa se aquilo que te faz bem fere o outro. Não importa. Não importa se para satisfazer o seu desejo de moralidade sexual você vai estuprar uma menina. Não tem problema. O importante é você ter prazer. Não importa se para satisfazer os amiguinhos da sua escola e para você ficar popular fazendo joguinhos, você vai maltratar um cachorro. Não importa. O importante é fazer o que te der na telha. É isso. Esse é o molde do mundo. Esse é o padrão dessa terra. A minha pergunta é: Jesus nos fez uma nova criatura para continuarmos vivendo nesse padrão, sim ou não? Óbvio que não. Ele não morreu numa cruz para que eu e você continuássemos vivendo nos moldes dessa terra, uma vida egoísta, egocêntrica. Não foi para isso que Jesus morreu. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E aí a gente interpreta essa humildade de uma forma tão errada. Humildade não é você pensar menos de si mesmo. Em momento nenhum, Jesus, quando chegaram para ele e falaram assim: você é o Messias? Ele nunca falou assim: eu? Não, menino, não, não. Quem sou eu para ser o menino, para ser o Messias? Jamais. É isso que ele fala? Ele diz o quê? Sim, sou eu. Eu sou o Messias. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Sou a luz do mundo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E isso não fez com que ele deixasse de ser humilde. Sabe por quê? Porque a humildade foi a vida de Jesus, onde o Deus soberano, o Deus todo-poderoso e autossuficiente, ele escolheu se esvaziar, abriu mão da sua glória, semelhante ao homem se fez. Sabe para quê? Para viver entre nós e viver uma vida inteira não para a sua glória. Olha que loucura. Não para a sua glória, não para ser coroado. Ele já era, ele já é. Mas ele viveu nessa terra 33 anos por uma coisa, para glorificar o nome do Pai e em prol disso aqui, ó, de nós. Ele morreu para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Por suas pisaduras, nós fomos curados, fomos sarados, fomos libertos. Ele viveu uma vida de forma humilde, por quê? Porque ele viveu uma vida como servo de todos. O rei se fez servo. Olha que loucura, gente. O rei se fez servo. O mestre lavou o pé dos discípulos. Quer maior exemplo de humildade? Eu amo a frase que eu ouvi do Morada, eu não sei de quem é essa frase, mas eu amo essa frase.
Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus se fez menino. Vou repetir. Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas somente um Deus se fez menino. Isto é humildade. E a minha pergunta é: com quem devemos aprender a ser mansos e humildes? Com nosso Senhor. O que está lá em Gálatas capítulo 2:20? Abre comigo. Gálatas, logo depois de Coríntios, de 2 Coríntios. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1ª, 2 Coríntios, Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 20, diz assim, eu amo esse versículo, esse foi o versículo do meu batismo. Amém? Gálatas 2:20 diz assim: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Essa vida que eu vivo agora no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Fala comigo. Portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Portanto, meu querido, a partir do momento em que recebemos a Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, nós nos tornamos uma nova criatura, amém? Coisas velhas, eis que tudo, agora já não vive mais o Marcelinho, já não vive mais a Duda, já não vive mais o Daniel Henrique, já não vive mais o Gustavo. Quem está na sua escola, Arthur, não é mais o Arthur Jeker. Quem está na faculdade não é mais a Gabriela. Quem está na escola, no trabalho, na faculdade não é mais você. A partir de agora precisa ser quem em nós? Cristo em nós. Cristo Jesus em nós. Porque Ele é a esperança da glória. Não é você que é a esperança da glória. Não é a sua razão que é a esperança da glória. Não é o seu coração e a sua bondade a esperança da glória. Mas Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, Cristo em você, Cristo em nós, a esperança para esse mundo perdido, que nesse momento está buscando em tantas fontes aquilo que só em Cristo é capaz de nos saciar. Está buscando agora em bocas, está buscando agora em drogas, em bebidas, em sexo, está buscando em tantas coisas satisfazer a sua alma, mas só o Senhor é capaz de nos satisfazer. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. O quê? És o dom de Deus, do Messias, o meu Salvador. Fonte de vida. Você encontrou a fonte? Sim ou não? O que que a mulher samaritana fez logo depois de ter encontrado o Messias? Ela foi correndo anunciar: "Eu encontrei o Messias. Eu encontrei o homem que disse tudo sobre a minha vida. Ele, só pode ser ele. Vem, vem e veja. Comprove aquilo que eu já vi, eu tenho certeza e convicção, é o Messias. O Messias chegou". Sabe, queridos, o que nós podemos ver nessa passagem de Mateus capítulo 9 é que o que nos falta não é chamado. Porque se você já leu a Bíblia alguma vez, se você tem ouvido e prestado atenção nas pregações que o pastor tem feito nesses últimos dias, você vai ver com clareza que o que nos falta não é chamado, não é conhecimento. Uma das maiores missionárias, eu esqueci o nome dela agora, que foi para tribos indígenas, enfim, viveu uma vida inteira, ela abriu mão da sua vida, da sua carreira, para cumprir o chamado, o ID de Deus. Quando perguntaram assim: "Como que foi o seu chamado? Como que aconteceu? Foi mirabolante?" Ela falou: "Eu só li a palavra e obedeci. Só isso. Quando eu li aqui que eu precisava pregar para todo o povo, tribo, língua e nação, eu falei: "Ah, tá, entendi. Então bora". Olha que loucura. Olha que constrangedor. O que nos falta não é um chamado, o que nos falta primeiro é compaixão.
O que nos falta primeiro é termos o coração de Cristo. O que nos falta primeiro é olharmos e pensarmos que se o seu pai, a sua mãe não conhece a Jesus e morrer hoje, ele vai para o inferno. O que nos falta é quando sabemos e temos amigos tão íntimos, best friends forever, que amamos mais que um monte de coisa. E pensarmos, se essa pessoa morrer hoje, ela vai para o inferno. Não mexe com o nosso coração, nós estamos doentes. Você tem noção disso? Se a sua irmã, se o seu irmão não conhece Jesus e não se entregou a Ele e morrer hoje, ele vai para onde? Não fica com medo de falar, não. A gente precisa ter consciência e certeza. Se a sua prima, se seu primo que você tanto ama, morrer sem conhecer Jesus, ele vai para onde? Se isso não mexe com a gente está doente demais. A nossa fé é rasa demais. Ou a gente é muito mal, é muito egoísta. Porque como a Duda falou, nossa salvação está garantida. Está tudo bem. Ema, ema, ema. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Minha salvação, tá ok. Será que de fato não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? Porque se Cristo vive em mim, o coração de Cristo é compaixão pelos perdidos. Ele deixa claro que ele não tem prazer na morte dos ímpios. Ele não se alegra. Yes, mais um indo para o inferno? Isso não existe na cabeça de Deus. Nunca existiu e nunca existirá. Até porque o inferno não foi criado para as pessoas, gente. O inferno foi criado para Satanás e seus demônios. Deus não se alegra com a morte dos ímpios. Mas a Bíblia diz que quando uma pessoa se salva, o que acontece nos céus? Festa, alegria. A primeira coisa que nós precisamos buscar é ter o coração de Jesus e nos compadecermos. A segunda coisa é nos arrependermos. Arrependermos de uma vida egoísta, uma vida autocentrada em nós mesmos, uma vida onde tudo que importa é se passamos com louvor na escola, entramos numa faculdade legal, começamos a trabalhar, ganhamos muito dinheiro, temos uma família maneira, viajamos bastante, temos 2 cachorros, eu, você, 2 filhos, um cachorro, e um edredom, e uma Netflix ligada, e um ar-condicionado ligado. Se a gente tem isso tudo, a gente venceu na vida. A gente precisa se arrepender disso. A gente precisa se arrepender, porque essa é a mentalidade do mundo. Essa é a mentalidade do mundo. E aí você pode me perguntar: "Taiane, ter isso que você acabou de falar é pecado?" Não! Pecado é se você tem isso, mas não tem compaixão pelo perdido. Pecado é se nós temos tudo aquilo que esse mundo pode nos dar, mas não ouvimos o chamado de Deus, não temos compaixão por aqueles que estão ao nosso redor, caminhando a passos largos para o inferno. Tudo bem, a nossa salvação está check, ok. Isso sim é pecado e precisamos nos arrepender. E a terceira coisa, e eu quero finalizar, eu não quero falar, 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 nós precisamos orar. A segunda coisa que Jesus nos ensina é orar, pedir ou rogar. A, B ou C? A, B ou C? C. Não é apenas orar, nem mesmo só pedir, mas é clamar, rogar com insistência, como se fosse questão de vida ou morte. E a minha pergunta é, não precisa responder. Qual foi a última vez que no seu quarto, no seu secreto, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, você ajoelhou e começou a clamar por vidas? A clamar pelos, não é assim: "Senhor, por favor, abençoa todos aqueles que estão passando fome. Ah, Senhor, por favor, salva aqueles que estão perdidos." Não é isso. Clamar. Como que a gente clama?
Rogando? Rogando. Como que a gente roga? Com a boca. Muito bom, muito bom. Parabéns. A gente ora com a boca também. Vocês lembram da cena do Bartimeu? Quem lembra da cena do Bartimeu? Bartimeu pediu, orou ou clamou? Por acaso, quando a multidão falou assim: "Cala a boca, você está atrapalhando o mestre", o que que ele fez? "Ai, por favor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim". Foi isso que ele fez? Ele gritou mais alto: "Jesus!" E aquele clamor parou Jesus. Falou: "Opa, espera aí, existe uma fé insistente que moveu meu coração". E aí, gente, e é aí que tá. Essa é a chave. Todo avivamento não começou com pregação. Os avivamentos começaram com o quê, gente? Vamos, com o quê? Oração, clamor, intercessão incessante. Os maiores avivamentos. Eu gosto muito dos moravianos. Os moravianos, eles, eles se tornaram grandes avivalistas e grandes missionários, porque primeiro eles faziam o quê, gente? Clamavam incessantemente, eles oravam. E eles tinham uma premissa. E a premissa é: não vamos clamar por aquilo que nós não podemos ser o quê? Resposta. Não vamos clamar por aquilo que não estamos dispostos a sermos resposta. Então eu não vou clamar pela prostituição, para que a prostituição acabe na minha cidade, se eu não estou disposto a ser resposta e a evangelizar. Preste atenção. A oração e a intercessão, ela não muda o coração de Deus. Eu vou repetir. A intercessão não muda o coração de Deus. Ela muda o nosso coração. Ela alinha o nosso coração ao coração de Deus. É como se fosse isso aqui, ó. É como se Jesus estivesse assentado no trono. É como se Deus estivesse sentado no trono, aguardando os intercessores dessa geração. E quando eles começam a clamar, clamar, ele fala: "Opa, achei!" Se levanta, se move. Ele se move para fazer aquilo que ele já queria fazer, aquilo que ele já ia fazer, mas ele estava aguardando quem, gente? Os seus intercessores. Jesus não muda quando clamamos. Somos nós que mudamos. Somos nós que mudamos de uma vida egoísta e egocêntrica para uma vida altruísta, que vive segundo a vontade de Deus. E sabe o que é o melhor? É que quanto mais clamamos, quanto mais rogamos, quanto mais pedimos, mais o nosso coração se comove, até que um dia nós viramos e falamos assim: Senhor, lembra quando eu estava pedindo para que o Senhor enviasse alguém para os bares? Eis-me aqui. Eu me lembro, pais devem lembrar dessa fase. Nos meus 16, 17 anos, já com a Igreja Bíblica de Itaipuaçu, não tínhamos líderes de jovens. Ficamos durante esse tempo todo, a igreja abriu, eu tinha 13 anos, até os 18 anos, 17 para 18 anos, sem líderes de jovens. E eu clamava, gente. Eu orava, Duda. Eu pedia, Senhor, precisamos de jovens e adolescentes. Líder de jovens e adolescentes. Precisamos de um casal, precisamos de pessoas, precisamos de alguém. Envia, envia, levanta, 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 Senhor, por favor, envia. E todas as vezes acabava o culto e vinha um adolescente até mim e falava assim: Caraca, Tânia, tu não sabe o que está acontecendo? E aí começava, e ali eu aconselhava e eu amava aquilo. Eu sentia um prazer em aconselhar. E eu ficava ali horas, às vezes, com a pessoa nos meus gabinetes improvisados. Mas chegava em casa, eu, Senhor, envia, 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 clama, 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 Senhor, por favor, envia, levanta, por favor. Até que um dia o Senhor claramente falou: Até quando você vai ficar pedindo para eu levantar, se eu quero levantar você? E aí eu falei: Senhor, eu sou jovem, eu preciso ser liderada. Eu nunca fui liderada por um líder de jovens. Tive isso.
Senhor, eu sou menina. Senhor, eu nunca me desviei. E aí eu comecei a criar um monte de barreira, sabe. Mas não vai funcionar, os meninos não vão me respeitar, não vão. E o Senhor só falava a palavra de Jeremias, que ninguém te menospreze pela sua idade, porque desde o ventre eu te escolhi, eu te chamei. Não é sobre a nossa idade, gente. Eu comecei a liderar a liderar louvor com 13 anos de idade. Hoje eu acho maluquice. Hoje eu, a Taiane de quase 30 anos de idade, penso assim: "Que maluquice". Coisa que estava acontecendo naquele momento, quando os pastores falaram isso? Não estavam normais. Certamente. Você confiaria na Manu, que está com 12 agora, a liderar os jovens e adolescentes, o ministério de louvor, o ministério de dança? Eu liderava pessoas de 40 anos de idade, gente, vocês têm noção de que tinham mais tempo de ministério do que eu de vida. Normal isso? É ou não é? Óbvio que não. Mas o Senhor, por misericórdia e graça, capacitou. Porque um dia, na infância e principalmente a partir da minha adolescência, com 11 anos de idade, quando eu conheci o Espírito Santo, eu comecei a dizer: "Eis-me aqui no meu quarto", não tinha ninguém me vendo. Não tinha uma audiência enorme, tinha eu, um violão e Deus. Era isso que eu tinha. E ali, com bolhas de meleca e poças de lágrimas, eu dizia: "Senhor, eis-me aqui". E eu ouvia palavras de várias pessoas diferentes, e eu ficava assim: "Mas como, Senhor?" Conta. E o Senhor levou a sério, ele leva a sério as nossas orações. E aí voltando para os meus 17 anos de idade, eu clamava, clamava: "Levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor, levanta, Senhor", até que quem foi levantado? É. E é esse o processo que acontece do equibalo. Eu vou repetir. Primeiro passo: arrependa-se de uma vida egocêntrica. Segundo passo: peça para que o Senhor te dê o coração dele, um coração cheio de compaixão. E terceiro, rogue, clame, porque uma coisa é fato: quanto mais você clamar, mais o seu coração vai ser moldado ao coração de Deus. E ele vai usar quem, gente? Ele vai levantar quem? Nós. É assim que funciona. Dito tudo isso, o que vocês acham que a gente vai fazer agora? Hã? Orar? Clamar. Clamar pelo quê? Deixa eu ler de novo para ver se vocês pegam. Mateus, capítulo 9, verso 36. Vamos ver. Interpretação de texto, hein? Vamos lá. Verso 36. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam atribuladas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Ele disse aos seus discípulos: na verdade, a colheita é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, rogue ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, a minha pergunta é: nós vamos rogar pelo quê? Por mais trabalhadores. Amém? Para que vivamos o equibalo de Deus. Para que não apenas a nossa igreja, mas as igrejas que não apenas estão hoje se reunindo em sítios ou em igrejas, ou aquelas que já estão cumprindo o equibalo de Deus, fazendo evangelismos agora. Porque enquanto nós estamos aqui nos retirando, existem igrejas do Senhor que já estão respondendo ao equibalo do Senhor. E eu declaro que viveremos isso também, amém? Que seremos uma igreja cada vez mais madura, ao ponto de chegarmos no carnaval e nós vamos evangelizar e ganhar muitas almas para o Senhor. Faremos retiro, quem sabe na Semana Santa, quem sabe em outros momentos, ou quem sabe em um pequeno período do carnaval e no outro faremos evangelismo. Não sei, mas eu declaro que não apenas nesse período, mas durante toda uma vida, viveremos o equibalo do Senhor. Mas primeiro, o nosso coração precisa ser convertido. Primeiro, nós precisamos, nos arrepender. Fala comigo, arrependimento. Segundo, não precisa falar segundo.
É que eu tô lembrando dos passos. Primeiro, arrependimento. Segundo, compaixão. Terceiro, clamor. Quarto, o envio, o equibalo, a expulsão de Deus. Quantos aqui querem ser expulsos de si mesmo? Precisamos começar sendo expulsos de nós mesmos, de uma vida egoísta. Por isso eu quero fazer 2 orações e um clamor. A primeira oração é: vamos nos arrepender. Quantos aqui reconhecem que estão vivendo uma vida egocêntrica? Eu reconheço. Por muitas vezes, ao invés de estar clamando por pessoas que eu sabia que precisam do Senhor, eu estava confortável, deitada eternamente em berço esplêndido, linda, bela, plena. Poderia estar clamando, com meu joelho no chão e minha cara no pó, como eu já fiz muitas vezes por vidas, muitas vidas. Mas por muitas vezes me encontro acomodada dessa forma. Por muitas vezes vejo pessoas totalmente perdidas e o meu coração não se comove a elas. Para piorar, muitas vezes o meu coração caído vira para essas pessoas e pensa, não fala, não verbaliza, mas pensa assim: escolha as consequências, já já vai estar no inferno, tadinho. Esse é o nosso coração caído. Vamos nos arrepender. Primeira oração. Segunda oração, nós vamos clamar por um coração segundo o coração de Deus. Por uma mente renovada, por um coração cheio de compaixão por aquilo que ele se compadece. Amém? E a terceira, a gente não vai orar. A gente vai? A gente vai clamar. E aí, meu irmão, eu não quero ouvir a voz do Arthur, porque eu não vou conseguir ouvir a voz do Arthur de tanto a gente ouvir 1 milhão de vozes aqui. Os anjos vão clamar junto conosco. E a gente não vai mais saber o que que é anjo, o que que é a gente, o que que é Deus. A gente já não vai mais entender, porque a gente vai gritar, a gente vai clamar. E aí eu queria te convidar, quando a gente clamar, a não ficar do jeitinho que vocês estão agora. Mas você pode se ajoelhar e clamar. Você pode ir ao redor do sítio e estender as suas mãos e começar a clamar profeticamente pela nossa nação, para que o Senhor envie o quê? Envie o quê? Para que ele equibale os trabalhadores dele. E por último, nesse clamor, você vai clamar: Senhor, eis-me aqui. Você vai declarar a ele. Amém? Todos entenderam? Então, 2 primeiras orações. Pode deixar um louvor agora. Mas não é musiquinha triste, não. Louvor mesmo. É, pensando aqui um louvor. Depois eu falo qual louvor. Nós vamos clamar. Nós vamos orar por 2 coisas. Quais são as 2 coisas? Primeira coisa, pelo quê? Por uma vida egoísta. E segundo, hum, compaixão, um coração segundo o coração de Deus. E por último, nós vamos clamar. Sim. Então vamos levantar.